Olá, eu sou o Matheus, estou aqui hoje para falar sobre o tema de monitoria de qualidade. Um tema muito importante para as empresas que prestam um serviço de atendimento. O nosso objetivo hoje é mostrar as mudanças desse processo, né, trazer um modelo de scorecard, que é algo inovador no que tange ali a questão de realizar a monitoria do atendimento. Quando a gente olha o processo tradicional de monitoria, eu tenho sempre ali os monitores, analistas por trás desse processo, fazendo a escuta e a análise desses atendimentos, hoje sem realizar grandes volumes de análise, até pela quantidade de pessoas que seria necessário para realizar esse processo. Então, em média, hoje nas operações se realiza 3 a 4 a 5 monitorias ali por mês de cada atendente, o que não é um grande volume ali de atendimento. Muitas vezes eu não consigo olhar tanto para a parte de negócio, eu estou olhando mais a questão ali de scripts específicos, se eu estou fazendo a abertura, se eu realizei essa abertura em até X segundos, se eu fiz o encerramento ou se eu passei o protocolo, o que são atividades repetitivas. Então eu estou utilizando uma mão de obra humana que ela pode ser potencializada para realizar análises e melhorar a experiência do nosso cliente. Então o nosso objetivo hoje é demonstrar que existem formas de realizar isso de maneira automatizada, onde a parte repetitiva pode ficar com a máquina através da plataforma de Interaction Analytics, e que a parte de processo e que envolva a inteligência do negócio fiquem com os monitores de qualidade e os analistas ali, que a parte automatizada do processo seja feita pelo robô, né, de Interaction Analytics, e que tudo que tange ali a questão de negócio, de inteligência de mercado, fiquem com os monitores e os analistas de qualidade. Então, o processo hoje que a gente realiza dentro dos nossos clientes está baseado em eu pegar tudo aquilo que é repetitivo. Então, eu tenho que informar o protocolo de atendimento, eu tenho que fazer um atendimento imediato, já realizar ali uma confirmação de dados com o cliente, tem um encerramento, tudo isso que é padrão, informar ele que ele vai ser transferido ali para uma pesquisa de satisfação. Eu posso realizar tudo isso de maneira automática através do Interaction Analytics. Isso pode ser tanto para atendimento voz quanto para atendimento texto. Então, por exemplo, eu capturo a frase: olá, bom dia, meu nome é Matheus, falo da empresa tal. Eu não preciso que alguém realize essa escuta, porque esse processo ele é repetitivo e eu ensino a máquina a entender essa etapa desse processo e não preciso ali que um humano realize ali o ok ou não ok da realização dessa tratativa. E aí eu ganho esse tempo que hoje é utilizado para uma parte que é burocrática do processo, para que essa pessoa que realiza as monitorias desses atendimentos consiga entrar mais na parte de processo, entender um pouco mais sobre gaps operacionais, ou entender um pouco sobre a parte que pode ser melhorada do atendimento, e eu não fico focado ali em questões mais repetitivas desse atendimento. Então, o objetivo com o scorecard, eu posso correlacionar primeiro aquilo que é repetitivo na amostra, então os itens comuns do checklist, olhar para uma parte de negócio que a plataforma consegue fazer. Então, hoje com a plataforma de Interaction Analytics eu consigo medir o sentimento dessa interação, então através do tom de voz, daquilo que está sendo falado, através ali dos períodos de silêncio daquela interação. Então, se eu tenho períodos muito longos, com um cliente que oscila a voz, vai acabando ficando irritado, utiliza ali termos negativos, consequentemente eu tenho um sentimento menor dessa interação. A própria medição do sentimento, a quantidade de vezes que eu paro para olhar, fazer uma verificação sistêmica, tirar uma dúvida com o supervisor. Então, isso pode estar associado a esse modelo de scorecard, onde eu vou unir tanto aquela informação que hoje já é comum dentro dos papers de monitoria, então abertura, encerramento, protocolo, se eu tenho que realizar um script específico daquele processo daquele cliente, e associar isso a métricas nativas. Então eu vou ter uma nota, um score final de avaliação, onde eu vou olhar tanto a parte de negócio, a parte de experiência daquele cliente, que vai estar associado ali ao sentimento da interação, ao tempo que ele fica aguardando ter a devolutiva do operador, quanto também os itens essenciais para o atendimento, que muitas vezes estão associados aí também a questões de órgão de defesa do consumidor. Então eu tenho ali determinadas vezes que cumprir funções por órgãos que estão por trás desse processo, então seja a questão da informação do protocolo ou algum script específico que precisa ser falado dentro do atendimento.
Com o modelo automatizado via scorecard, eu ganho potencial, né, em realizar as minhas análises, então, inclusive colocando mais volume de informação. Então, como falamos anteriormente, né, então a monitoria comum se faz ali de 3, 4 a 5 monitorias. Eu faço um upgrade nisso e vou começar a trabalhar ali com pelo menos ali 30, 40, até 50 monitorias por agente. Então eu vou entender de fato o perfil daquele agente e também ter uma amostra maior, né, do que se passa dentro da minha operação. Então uma amostra válida de fato em relação àquilo que eu realizo no dia a dia dentro das minhas operações. Então um exemplo de aplicabilidade, por exemplo, na questão ali das fintechs, né? Então eu posso construir um modelo de scorecard onde eu vou buscar, por exemplo, menções de alto atrito. Então se esse meu cliente está reclamando, falando que vai procurar um Bacen, que vai procurar o Procon, que vai procurar a Justiça, como o meu agente reage a esse tipo de informação, se ele neutraliza isso, se ele utiliza um reforço positivo. Então, não, senhor, não precisa procurar um órgão de segunda instância, porque eu vou te ajudar, eu vou resolver o seu problema, a gente está aqui para isso. Então, eu tranquilizar esse cliente quando ele invoca, né, esse órgão de segunda instância. Então, isso pode virar um modelo automatizado, onde o cliente acionou um auto-atrito, né, mencionou ali algum órgão de defesa do consumidor ou de que vai abrir uma reclamação associado à fala do agente. Então, criar ali mecanismos que possam passar essa tranquilidade para o cliente e que o atendente tem que obrigatoriamente fazer quando ele se depara com uma situação como essa. Então, eu não vou deixar ele ficar ausente naquele momento em que o cliente está irritado dentro daquela interação, e vou também medir e associar isso às métricas. Então, o cliente mencionou um alto atrito, eu fiz o reforço positivo, não deixei ele muito tempo esperando, então estou ali conversando com ele, sempre procurando buscar ali a informação e resolver o problema dele. Como que ficou esse sentimento após a neutralização desse atrito? Então são vertentes que a gente tem que no processo de monitoria comum eu não consigo ter esse tipo de informação. E aí aquele monitor que ficava medindo as informações ali, uma a uma, informações que eram repetitivas, ele vai pegar essas interações, né, ele vai olhar para essas análises e conseguir entender, olha, quando eu utilizo esse termo, quando eu falo desse processo para o cliente, quando ele está irritado, eu tenho uma tendência maior dele ficar mais tranquilo e eu conseguir, no final das contas, resolver o problema dele e ter uma nota melhor final na minha pesquisa de satisfação, seja ela um NPS, um CSAT. Então, eu trabalho de forma diferente e potencializo o meu poder de análise. Então, eu não vou ficar focado apenas em entender partes mais burocráticas do processo, mas eu ainda mantenho elas, porque elas são importantes, mas eu vou melhorar todo o trabalho por trás e consequentemente, poder entregar ali formas de melhorar o atendimento. Então, entregar para a operação quais são as possibilidades, as sugestões de melhoria, ajudar a área de treinamento, ajudar a área de planejamento. Então, eu torno ali um conjunto de informações que vai ajudar todas as áreas da empresa a melhorarem o processo e, consequentemente, o maior foco, que é melhorar ali a vida do cliente. A grande vantagem de implementar um modelo de scorecard é que eu vou unir os scripts obrigatórios com as métricas nativas da plataforma, então o sentimento, o non-talk, as interrupções, que é o non-talk number. Eu consigo também avaliar os momentos ali onde eu tenho cross-talk na chamada. Então, se eu tenho ali a sobreposição de voz, então o cliente está falando e eu falo em cima dele, a partir disso eu correlaciono e crio um modelo único de análise, onde eu vou ter a parte de processo e a parte de negócio associada dentro do mesmo modelo ali de monitoria, né, que é esse modelo de scorecard. E eu posso ter essa visão dentro dos entregáveis, uma visão D-1, ou interações dentro daquele mesmo dia, no modelo quinzenal, associado o scorecard a também uma análise desse processo. Então, são modelos que a Blue Six hoje ajuda os seus clientes dentro do seu processo de atendimento, seja com análise, seja com dashboards gerenciais, seja com bases específicas, né, para que as áreas consigam atuar
atuar diretamente com essas informações. E o melhor, com grande volume e com uma amostra válida. Com o modelo de scorecard, utilizando o Interaction Analytics, a gente consegue acompanhar os scripts e os processos, medindo foneticamente e também nas interações de texto, seja ela de chat, e-mail ou mídias sociais, onde eu consigo cadastrar categorias que vão automatizar o processo, por exemplo, de abertura, na parte de negociação, na parte ali de entender quais são as objeções do cliente, quais são as argumentações, quais são as sondagens utilizadas pelos operadores, e aí com isso gerar um score final em relação a cada etapa desses processos. Outra grande vantagem do modelo de scorecard é que ele é totalmente dinâmico e adaptável ao tipo de operação, de central de atendimento, então eu consigo adaptar isso de maneira muito rápida, né? A construção ela está baseada nos próprios atendimentos que são realizados pelaquela empresa, então eu consigo ensinar a plataforma a entender o que se passa naquele atendimento e modificar de acordo com as mudanças. Então eu implementei, por exemplo, um processo novo, ou eu tenho um produto novo sendo lançado no mercado, eu consigo rapidamente adaptar o meu modelo de scorecard e entender se aquilo está sendo utilizado ou não pelos atendentes e qual é a recepção do cliente em relação àquela informação. Um fator importante de se falar na questão do scorecard, muitas vezes ele gera uma desconfiança pelo fato de eu estar automatizando um processo, mas existe por trás disso um trabalho da Blue Six que é de curadoria desse processo, então constantemente as categorias que são criadas para automatizar o processo, elas são atualizadas e são alimentadas com as novas interações que são processadas de cada cliente. Então com isso eu garanto um nível de acuracidade alto em relação àquilo que eu estou buscando através da plataforma. Então não existe ali um problema relacionado a não identificar ou não entender aquilo que está sendo realizado ou informado pelo agente ou também sendo falado pelo cliente dentro dos atendimentos. Então, tanto na questão fonética quanto na parte textual, eu consigo garantir isso através das minhas próprias interações e o processo de curadoria é responsável em identificar oportunidades de melhorar esse processo, novas frases, novas expressões que podem ser atualizadas naquela categoria e com isso garantir ali a acuracidade de todo aquele processo. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar outras informações, outros artigos ou até outros vídeos, na descrição aqui desse vídeo tem o link das nossas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.